temos dito sempre que os adventistas são o povo da esperança, né? E, coincidentemente, o título do estudo que faremos agora é Esperança Indestrutível. Como sempre fazemos, dedicamos um tempo para a oração antes do nosso estudo. Eu vou pedir ao pastor Mauro que ore conosco, por favor. Então vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela graça bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ao abrirmos agora a Tua Palavra, nós rogamos que o Teu Espírito abra o nosso entendimento, para que ao falarmos daqui e os ouvintes dos seus lares, juntos possamos alcançar uma compreensão maior e termos cada vez mais solidificada essa esperança indestrutível em nosso coração, no coração daqueles que estão ao nosso redor. Abençoa-nos, portanto, neste momento, em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Amém. Muito bem, o texto principal que aparece aqui para o nosso estudo, você já ouviu aí, Romanos 5, verso 5, diz assim: ora a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E vamos falar então sobre essa questão da esperança indestrutível. Na verdade, Abacuque, que é o texto inicial aqui, ele fala alguma coisa aqui, mas em vez de dar ideia que a coisa vai melhorar, parece que a coisa vai piorar, pastor Paulo. Realmente, né? Às vezes a gente vai até Deus e a resposta não é a que a gente esperava, né? Para entender um pouquinho o contexto ali, Abacuque, ele viveu mais ou menos no ano 626 a.C., e foi uma época assim que Babilônia estava crescendo como um império e estava começando a tomar as nações em volta, o seu entorno. E o próximo caminho seria Canaã e depois tentariam o Egito, como tentaram. E então Abacuque vai até Deus em oração e ele começa a dizer que a situação de Jerusalém, a capital, era de violência, de problema, de dificuldade, que realmente caracterizou esse período. E aí Deus responde para ele dizendo: olha, Abacuque, é o seguinte, vai piorar mais. Mas depois Deus acaba dando para Abacuque uma janela, uma luz no fundo do túnel, que a gente vai ver já já, que realmente lá na frente as coisas melhorariam. Mas naquele momento a tendência era piorar. Inclusive, eu fiquei pensando, o senhor estava falando isso, fiquei pensando num outro profeta, o profeta Amós, porque Amós, ele garante que Deus sempre avisa o que vai fazer. Amós 3, verso 7, Exatamente. Né? Diz que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma se antes revelar o que ele vai fazer. E ele revelou aqui para o profeta essa parte ruim, mas também revelou que ia melhorar no futuro, não é isso? Exatamente. Ele estava profetizado que Jerusalém cairia devido à desobediência do próprio povo hebreu, o povo judeu. Deus deu várias oportunidades. Jeremias foi um homem que dedicou a vida para tentar salvar Jerusalém e Judá. Mas Josias foi um rei, aquele que talvez levantou a última bandeira de esperança, mas chegou um momento que não teve jeito. Realmente Babilônia veio, Nabucodonosor veio e tomou, e eles foram levados cativos, 500 mil pessoas, né? População aí de uma cidade, mais do que a cidade onde nós moramos, São José do Rio Preto, 500 mil pessoas. Mas depois de 70 anos eles voltariam. Então iria piorar, mas lá na frente Deus então traria de volta um remanescente, um restante, e ele começaria de novo. E aí eu olho essa promessa de restauração que aparece em Abacuque 2, verso 2 e 3, em que diz que a visão se cumpriria no tempo determinado. Pastor Mauro, eu fico pensando, esse quadro do que aconteceu lá atrás para o povo de Israel, que se cumpriu à risca, com Deus avisando, ele serve para nós hoje também, porque a coisa está ruim, parece que a coisa está piorando, mas quando a gente estuda a Bíblia, parece que vai melhorar no futuro, não é não? Paulo fala aos Coríntios que aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. O quadro de Babilônia no passado, ele nos ajuda a entender no universo do Apocalipse o que pode acontecer, o que vai acontecer em relação à Babilônia atual, um quadro profético. Então, quando nós contemplamos o que está por acontecer, nós não deveríamos de maneira alguma nos iludir. Está ruim, vai piorar. E a coisa mais real é que Jesus diz, olha, mas ainda não é o fim. Quando você lê
Mateus 24, por exemplo, ele fala, olha, ainda não é o fim. E chega um momento que ele diz assim, é apenas o princípio. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Se isto que está acontecendo é o princípio das dores, imagina o que será quando realmente vier o momento da aprovação. Agora, nós sabemos, é como aquela criança que já leu o último capítulo da história. Sim. E vai lendo e fala assim, se você soubesse tudo o que eu sei. Nós somos privilegiados por conhecermos a palavra de Deus e sabermos o que nos aguarda. A vitória está garantida. A nossa vitória é certa. O que nós não podemos deixar de fazer é confiar. A esperança que nós temos é tudo. Esta é a esperança que nós temos da vitória no grande conflito, na batalha final, porque nós estamos no meio de uma guerra. Israel, no passado, era uma nação com uma geografia, eles tinham as limitações e tudo. Israel hoje é o mundo. É um povo de Deus espalhado ao redor do mundo todo. Babilônia é essa confusão de religiões e tudo mais, e Deus está conduzindo o povo dele e chegará o momento em que Deus vai resgatar os seus filhos. Assim como para resgatar Israel no passado, Deus teve que destruir Babilônia, o que automaticamente determinou a libertação do povo de Deus, de acordo com o Apocalipse, a queda de Babilônia determina a consolidação da esperança que nós temos, que é a libertação completa. O povo de Deus sendo liberto das garras do poder de Babilônia, Babilônia mística, Babilônia que está aí hoje oprimindo o povo de Deus, e esta opressão vai se concentrar com maior ímpeto e com muito maior veemência nos dias finais da história do mundo. Agora, a lição menciona, pastor Mauro, o caso de Jó, que era uma pessoa que sofreu, parece que Deus não falava nada. Quando a gente lê, a gente está sabendo o começo, o meio e o fim da história, mas para ele, parece que estava ali aquele silêncio, e às vezes acontece da gente estar sofrendo, tudo bem, a gente pode ler a Bíblia, a gente sabe lá o final, a Bíblia na verdade traz a nossa origem no livro de Gênesis, como foi a história do mundo, e a gente já sabe até o que Deus pretende para esse planeta quando a gente lê os evangelhos e os livros proféticos, Daniel e Apocalipse. Agora, como é que a gente faz quando Deus está em silêncio? E o problema é a gente que está sofrendo. Como lidar com isso? Se nós não tivermos confiança em Deus, nós entramos em desespero. E eu acho que aí é o cerne da lição desta semana. Uma esperança indestrutível. Eu tenho gravado aqui na Rede Novo Tempo um sermão sobre Jó. E eu, às vezes, olho para determinados aspectos trágicos da Bíblia e procuro fazer desses momentos de tragédia alguma coisa, pelo menos, em que a gente possa sorrir um pouco. Eu costumo dizer o seguinte, que Satanás destruiu tudo na vida de Jó, mas poupou a mulher dele. Ele tinha um plano maquiavélico, diabólico, que era usar a mulher de Jó para tentá-lo desanimar e desistir, a ponto de ela falar assim, escuta, por que você não amaldiçoa Deus e morre? Olha para você que situação deplorável. Mas ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Eu verei a Deus com os meus próprios olhos, como a minha alma anseia dentro de mim. Então, nós encontramos na vida deste personagem uma fé tão grande, que é o maior testemunho que nós poderíamos ter, que pode ajudar-nos a entender a verdadeira teologia da fidelidade em contraposição com a teologia da prosperidade. Nós precisamos entender que servir a Deus é algo que deve ser independente das circunstâncias. É como o amor. O camarada ama a esposa, mesmo quando a esposa estiver em condições de enfermidade, triste ou na miséria. Amor é amor. Servir a Deus só faz sentido se for por amor. Do contrário, nós estamos fazendo um serviço por interesse, mercenários. Inclusive, ao mencionar o amor, eu fico pensando até no caso do amor de mãe, o amor de pai, né? Um filho, quando está doente, é quando o pai ama mais e cuida mais e vai atrás. E Deus não é diferente, porque Deus é pai, né? E sabe, pastor Mauro? Pastor Mauro
A gente se lembra bem dele da época de Votuporanga, em que éramos um pouquinho mais novos que somos hoje. Mas eu me lembro um dia que estava vindo com meu pai para São Paulo de trem. E em São José do Rio Preto era o lugar onde os trens trocavam ali as máquinas e tinha uma parada técnica ali, né? E eu lembro que eu dormia, porque trem era uma viagem longa, demorada, estávamos indo para São Paulo. E eu dormi, e quando eu acordei, esse trem estava parado ali na estação de São José do Rio Preto. E meu pai tinha saído, falou, que está dormindo? Que apavoramento, eu no trem sozinho, sem meu pai. E quando eu olhei pela janela e vi meu pai caminhando lá pela estação, eu falei, pai, estou aqui, pai, estou sozinho, né? Foi um desespero. E eu fiquei lendo aqui esse texto de Isaías 41, verso 13, e me lembrei desse episódio, porque, pastor Mauro, sem o pai é mais complicado, e Isaías fala que Deus está do nosso lado. Não é uma coisa boa? Maravilhoso. É interessante que a figura do pai é uma figura que transmite confiança, uma figura que transmite segurança. Então Deus fala assim, estou contigo, não te desampararei, eu te conduzirei pela tua mão, eu serei o teu escudo, serei a tua proteção. Esta presença do nosso Deus, do nosso Pai, nos dá uma estabilidade muito grande. Deixa eu fazer uma pergunta. Pastor Mauro, o senhor esteve um tempo trabalhando na África. Sim. Não deu um frio na barriga e trabalhar num outro país, não? Quem sabe esse verso aqui não te ajudaria? Eu te ajudo. O senhor algumas vezes falou, Senhor, me ajuda que eu estou indo para outro canto que eu nem tenho ideia como é que vai ser. O que acontece é o seguinte, a minha realidade foge um pouco da realidade comum. Eu tinha estado na África antes, em 89 para 90. Aliás, digo 99 para 2000. E quando foi para ir, a dificuldade maior foi com a família, que nunca tinha estado lá. E as dificuldades com a língua, a cultura, Sim. A distância da família e tal. A gente aprende algumas coisas. Uma delas é a dependência de Deus, sabe? Quando você vê a sua casa todinha desmontada, você se assenta na sala, olha, só vê as paredes, e você olha para a sua estante, não tem mais estante, só estão as caixas com os livros, o guarda-roupa já foi embora, e de repente você fala o seguinte, escuta, o que é a vida? Então nós temos que ter uma confiança tão grande, então a dependência, ir para um campo missionário com a família, faz com que você se sinta muito mais dependente de Deus num lugar onde você não tem família, não tem laços familiares. Os seus familiares, eles são os irmãos da igreja, são as pessoas que você nunca as viu antes. Então, esta vida de dependência de Deus, no campo missionário você sente muito mais a carência, a necessidade. A dificuldade faz com que você sinta esta necessidade de se agarrar mais a Deus e se apegar muito mais ao Senhor. Então, pastor Paulo, o povo de Israel, então, também estava em terra estranha, né? E é por isso que precisava desses versos aqui, não era, não? Isaías, ele viveu um pouco antes do cativeiro babilônico. Mas será que eles não liam lá esses versos, não lembravam desses versos? Exatamente. Deus já deu essa... Olha como Deus é bom. Deus dá essa mensagem para Isaías, porque um dos livros mais queridos do povo de Israel é o livro de Isaías. Fato esse que Jesus, quando chega em Nazaré, Sim. Ali onde ele foi criado, ele foi na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume. E qual foi o livro que foi dado na mão dele? Isaías. O livro de Isaías. Quando descobriram os manuscritos do Mar Morto, em 1947, descobriram fragmentos de vários livros, mas qual foi 2 ou 3 livros que estavam praticamente completos, intactos? Um é o Isaías. Isaías. Né? Então, quando eles estavam lá em Babilônia, porque Babilônia teve 2 momentos. Eu creio que os primeiros 20 ou 30 anos, tremenda saudade de Jerusalém. Vontade de voltar. Aí vem o Salmo 137. Pendurar minha harpa no salgueiro, não vou cantar aqui não. Né? Ficava ali chorando. Depois, eles foram comprando, foi dando mais liberdade, eles foram comprando uma casa, cortina bonita. E aí, quando 70 anos depois, quando foi para voltar, alguns já nem queriam voltar mais. E alguns nasceram lá também, né? Mas aquela primeira geração tinha tremenda saudade. Então, quando eles liam isso aqui,
eu vou te tomar pela mão, eu vou te trazer de volta. Isso aí era muito confortante para aquela geração. Que Deus, eles estavam ali, mas Deus não se esqueceu deles. Inclusive Isaías diz, olha, vermezinho de Jacó, bichinho de Israel. Ele fala com uma linguagem assim, igual a gente fala com o menino, com o nenezinho no berço. Mostra realmente o pai cuidando da gente. Agora, esses versos que são tão bonitos, né? Porque ele diz assim, não temas, eu te ajudo, eu te escolhi, né? Estou contigo, te fortaleço, né? Eu mesmo te ajudarei. A gente pode ler e aplicar para a gente assim, pastor, hoje? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Porque Deus é o mesmo, né? É o mesmo. Quantas vezes a gente passa por momentos difíceis e às vezes há momentos assim, coisas inexplicáveis na vida da gente. Sim. Eu me lembro aqui, por exemplo, eu era estudante e fui trabalhar, vender literaturas no norte do Paraná. E eu não era assim um excelente vendedor, mas também vendia o suficiente para pagar os estudos. E um dia eu havia oferecido as literaturas numa cidadezinha chamada Bandeirantes, em toda a cidade. E nós estávamos parados na cidade vizinha, que era Cornélio Procópio. E naquele dia eu não vendi nada, sempre vendia, mas naquele dia eu não vendi nada. E eu descobri que o dinheirinho que eu tinha no bolso eu havia almoçado. E a minha pasta estava ali, as revistas, as literaturas, e a tarde começou a cair. Eu tinha 16 anos de idade, longe de casa, e eu tive uma ideia, eu vou me dirigindo à rodoviária e vou dando ofertas. Mas o comércio foi fechando. Cheguei à rodoviária e, para encurtar a história, o ônibus encostou e eu não havia vendido nada. Havia oferecido em alguns lugares ali. E eu entrei no ônibus, menino corajoso, entrei no ônibus, não havia muitos passageiros. Me assentei no fundo, naquele tempo vinha o cobrador tirando as passagens e cobrando. E eu estava lá no fundo e eu pensei, o que eu vou fazer? Era uma viagem curta, mas tinha que pagar ali, como se fosse hoje, R$5. E quando o cobrador veio de lá para cá, eu tive uma ideia. Eu falei, eu vou daqui para lá oferecendo as revistas. E tomara que Deus esteja comigo e para que eu consiga. E quando eu ofereci para umas 2 ou 3 pessoas, das 5 ou 6 que estavam dentro do ônibus, uma pessoa comprou uma revista e me deu um dinheiro. Só deu tempo de eu voltar para minha poltrona, então o cobrador veio e era exatamente o dinheiro da passagem. São coisas que ficam na vida, marcado na vida da gente. Eu te pego pela mão, eu estou ao seu lado, eu cuido de você. São coisas reais da nossa época. Realmente Deus cuida de você. Agora, a gente percebe, por exemplo, que Deus tinha um plano para o povo de Israel. Hoje em dia, num mundo tão sem esperança, Deus tem também um plano para cada pessoa, não tem? É possível se entregar com toda a esperança nas mãos de Deus e falar, Senhor, cumpra esse plano na minha vida que o Senhor tem para mim? Sim, é possível. Deus tem um plano para a nossa vida. A Bíblia diz que antes que nós nascêssemos, tudo já estava escrito. Deus planejou a nossa vida. E Ele tem um plano para cada dia. Agora, o que nós precisamos fazer é buscar de Deus este plano. O programa de intimidade com Deus, as madrugadas com Deus, muitas pessoas estão felizes. Eu aprendi a não sair de casa sem primeiro ir à presença de Deus. Hoje de manhã, quando viajava para aqui, eu fui à presença de Deus. Pedi a graça divina para o dia de hoje. O adventista, para um mundo onde existem más notícias, o adventista deve ser, o cristão deve ser alguém que tenha esperança. Nós devemos levar esperança em tudo aquilo que nós fazemos, porque o mundo está em desespero. E a esperança é Jesus. Se nós aceitarmos essa esperança a cada dia, nós seremos mensageiros da esperança. É tudo o que o mundo precisa. Uma palavra de amor, de confiança, de fé, ânimo. Sabe? É isso que faz a vida cristã ser digna de ser vivida. Você, aí aonde você está, do seu lado tem alguém que precisa de esperança. Você mora num condomínio, o prédio é alto, pode saber, 2 apartamentos acima do seu, tem alguém que necessita de esperança. Lá no trabalho onde você vai, tem alguém que necessita de esperança. Dentro da sua casa, um filho seu, a esposa, precisa de esperança. Você é um agente de esperança. Por isso, nós podemos ser realmente portadores de boas novas num mundo onde as notícias são péssimas e horríveis. A gente precisa levar essas pessoas
Jesus, a esperança. Eu percebi nessa história que comentamos aqui do povo de Israel, que Deus avisou que haveria este exílio, mas também Jeremias diz que Deus tinha um tempo. Era um período de 70 anos, e que no final desses 70 anos, o povo de Deus seria resgatado e voltaria de novo a reconstruir a cidade de Jerusalém e iria viver ali. Agora, eu fico pensando, por exemplo, que nós também temos um tempo de espera. O senhor mencionou a esperança adventista, que é a esperança da volta de Jesus. A palavra adventista tem essa conotação, esperança no advento, no retorno de Jesus Cristo. Deus também, o senhor mencionou inclusive Mateus 24, o sermão profético de Jesus, e a gente percebe que Deus deve ter um tempo específico para a sua vinda também, porque Ele planeja tudo, e pelos sinais, a coisa parece que essa esperança agora entrou assim na reta final, não é não, pastor? Sabe, Jonathan, essa questão tempo para nós é problema, para Deus não. A Bíblia diz, Pedro fala, o Senhor não retarda a sua promessa, muito embora alguns, talvez você, eu ou nossos ouvintes, poderíamos pensar, Deus está atrasado. Deus não está atrasado, até porque Ele não marcou o dia nem a hora da volta de Jesus. Agora, o que está acontecendo é que Ele é longânimo. Ele está esperando, talvez você tomar uma decisão. Talvez eu precise tomar uma decisão. Então, as oportunidades que Deus tem são as nossas dificuldades. Ele usa as nossas dificuldades, criando chances, criando oportunidades para decisões. E o que a vida é feita de quê? De decisões. E as decisões que nós tomamos hoje, elas afetam o nosso futuro, o dia de amanhã. Então, é importante que nós não nos preocupemos demais com o que vai acontecer. Agora, no plano de Deus, então, eu estou incluído para estar lá no céu com Ele. Antes de você nascer, Deus tem um projeto de salvar você, salvar a mim. Só que tem uma coisa que Deus não pode fazer por mim nem por você. Ele não pode decidir por nós. Ele pode até influenciar, apelar, convidar, mas tomar a decisão é uma coisa que está na minha, na sua, nas nossas mãos. Agora, Deus não pode dizer, agora é a hora, você vai decidir por isso ou por aquilo. Deus tem um caminho da bênção, caminho da maldição, caminho da vida, caminho da morte. Escolhe a vida para que vivas tu e tua casa. Agora, você vê que privilégio, nós estamos numa oportunidade de escolha. E Deus fala assim, filho, você escolha. E Deus é tão grande, tão maravilhoso, que Ele falou o seguinte, olha, se você escolher errado, eu vou ficar triste, mas eu vou respeitar a sua escolha. Mas eu gostaria que você vivesse, porque eu fiz você para viver para sempre. Maravilha, né? Agora, nós temos aqui no nosso guia de estudos também algo falando sobre a disciplina. Ninguém gosta muito de ser disciplinado, né? Disciplina, castigo. Ninguém gosta disso, não. Embora eu me lembre de algumas vezes que fui castigado e aquilo serviu para me aprender o que deveria ser feito. O livro de Hebreus, capítulo 12, do verso 5 ao verso 13, eu vou destacar especialmente aqui o verso 5, que fala assim, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Vamos falar um pouquinho, pastor Paulo, sobre essa questão de disciplina que Deus coloca sobre aqueles a quem ama. É assim mesmo? Você ama, então você disciplina? Existem alguns versos da Bíblia que mencionam isso. Um dos mais conhecidos é Apocalipse, capítulo 3, o verso 17, diz, eu repreendo e castigo todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. A disciplina, ela é positiva. Se uma criança for deixada ao léu, ela não vai ter parâmetros. Então, ela precisa ter parâmetros. Isso pode, isso não pode. Às vezes, ela não aceita. Uma criança de 2 aninhos pega um grampo de cabelo da mãe e quer enfiar na tomada. Alguém corre, toma da mão dela, ela chora. Mas ela não coloca lá, porque senão ela teria um choque elétrico. Mais tarde, aos 10 anos de idade, ela vê o irmãozinho querer fazer isso. E ela ajuda a socorrer. Ou seja, o tempo passou e ela entendeu. Deus, Ele entra em alguns momentos na vida, Ele permite que algumas coisas aconteçam e até alguns momentos Ele nos coloca parâmetros para que nós possamos realmente não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então Deus, em alguns momentos, Ele permite a disciplina.
E analisando a palavra mais no grego, Sim. existe uma diferença entre disciplina e castigo, que o pastor Mauro colocou para nós aqui, estávamos comentando agora há pouco no intervalo, as diferenças sobre isso aí. Sim, sim. Bom, pastor, então vamos também falar para o pessoal aí de casa, né? Qual a diferença entre disciplina e castigo? Ou não tem diferença nenhuma? Olha, a disciplina ela tem um aspecto pedagógico. A disciplina ela visa ajudar a pessoa a compreender o que está fazendo, por que está fazendo e para quê. A disciplina ela leva a pessoa a um aprendizado. O castigo ele é uma consequência de escolhas feitas. Dizer que Deus castiga, Deus ama. Quando a Bíblia fala que Deus castiga, chama-se antropomorfismo. É uma expressão humana para descrever uma atitude divina. Eu não vejo, por exemplo, Deus castigando o ser humano. Eu vejo Deus permitindo que as pessoas colham as consequências daquilo que elas plantaram. Então, às vezes, a gente percebe determinados comportamentos que os filhos praticam, Sim. que é aquilo que o mandamento fala. Eu sou um Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Aí, não é que Deus determinou aquilo, vai ser assim, agora eu vou te punir. Agora, Deus orienta, como nós falamos outrora aí, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, quando Deus fala, é bom a gente prestar atenção, porque quando Deus fala, alguma coisa acontece. A palavra do Senhor não voltará vazia. Uhum. Então, não dá para você associar a ideia de um Deus de amor e um Deus que pune. Agora, é aquela história, eu digo para você, olha, não ande aqui embaixo, os pedreiros estão trabalhando aqui, mas você escolhe passar lá embaixo. Aí cai uma pedra na cabeça do camarada, ele tem um traumatismo craniano, ou morre, ou vai para uma cadeira de rodas, ou alguma consequência. Aí você está vendo, foi castigo porque não obedeceu. Não foi castigo. Foi uma consequência. O indivíduo que fuma a vida toda, ele contrai uma enfermidade que é, vamos dizer assim, mortal. Ah, foi castigo porque fumou. Não, não foi castigo, uma consequência. Pode até acontecer um milagre da pessoa ser curada. Então, Deus não castiga, mesmo na destruição final. O que Deus vai fazer, Ele vai fazer uma purificação. As pessoas que se perderem, elas serão castigadas? Não, elas colherão a consequência da escolha que fizeram, que na interpretação humana é o castigo final. Agora dizer que Deus vai fazer isso, que Ele vai ter prazer, a Bíblia chama de um ato estranho. Então, Deus ama quando Ele permite que a pessoa colha também a consequência da própria escolha. Porque a Bíblia fala claramente, quem planta vento, colhe tempestade. Agora, Deus é tão amoroso que outro dia eu vi uma comparação que eu achei interessante. Uma pessoa pode escolher pular lá do 10º andar para se suicidar. E ele pode, nessa trajetória do 10º andar até o térreo, se arrepender de última hora. E Deus até pode perdoar e essa pessoa ser salva. Mas a lei da gravidade é implacável. Já saltou. E ele vai colher a consequência e vai morrer por causa da queda, né, pastor? É por isso que nós não podemos julgar ninguém que cometeu suicídio. Nós não sabemos os porquês, os motivos. E comumente se diz, cometeu suicídio, então para esse não há salvação. Não é bem assim. Nós temos que deixar, isso é com o Pai, certo. Isso é com Deus. E essa é uma ilustração boa, porque alguém pode se arrepender, só que aí já saltou. Exatamente. Agora, pastor, a fonte de disciplina, de acordo com Hebreus, está em Deus. E eu me lembrei, enquanto estava lendo esse texto, da história de Davi. Davi foi um homem que cometeu um pecado terrível, ou seja, adulterou com uma mulher casada e acabou, inclusive, assassinando o esposo. E no momento em que o profeta deu um puxão de orelha nele, ele reconheceu que estava errado. E ele tinha a oportunidade de escolher de onde viria a disciplina dele, não é verdade? Foi. E ele escolheu Deus. Por que será? Só voltando um detalhezinho, veja como que são as coisas. Quando Natan está contando a história da ovelha para Davi, a princípio Davi não havia caído em si, achando que era ele o personagem. É verdade. Né? Olha, um homem tinha 100, o outro tinha 1. O que tinha 100 foi lá e roubou a ovelha daquele e fez uma festa, um banquete. O Davi levantou e falou, que morra esse homem.
e que se restitua 4 vezes mais. Aí Natan diz, você é esse homem. Aí Davi caiu em si. E a história diz que Davi perdeu 4 filhos. A história cobrou de Davi aquilo que ele disse, que se restitua 4 vezes mais. Ou seja, ele instituiu a sentença. Ele também. instituiu a sentença. Na realidade, ele deveria morrer. Porque ele falou que morra esse homem. A palavra de rei não volta atrás. Sim, sim. Mas Deus, aí ele cai em si e chora amargamente. Então ele preferiu que Deus fosse o juiz dele. E Deus julgou o caso de Davi. Deus é tão bom. Deus é tão amor, olha que coisa. Se Davi daquele jeito foi perdoado, Sim. você e eu que está aqui, você que está nos ouvindo, o seu caso é muito ínfimo perto do Davi. E veja, Deus o perdoou. Então Deus é longânimo, é amoroso. E Davi, mesmo com toda esse capítulo negro da história, ele foi tido como um homem segundo o coração de Deus. E Deus não tirou o reino de Davi. Ele passou por uma turbulência, mas depois ele firma novamente, ainda ele reinou vários anos, porque desta união nasceu Salomão, que veio se tornar rei. Ou seja, mostrando como Deus perdoa, perdoa mesmo, né? Deus perdoa o pecado, a consequência fica. Sim. É como o prego, você tira da parede, joga fora. Deus perdoa o pecado de Davi, mas fica o buraquinho lá na parede. Buraco pra lá, né? Consequência. Agora, a nossa resposta sempre é aceitar ou não, mas tem um objetivo essa disciplina. Qual é o objetivo de Deus para com seus filhos com a disciplina, pastor? É para o nosso aproveitamento. É para o nosso aproveitamento. Eu acho que todo pai, quando precisa disciplinar um filho, a disciplina tem que ser no sentido de redimir. Muitas vezes as pessoas tentam castigar, punir a pessoa por aquilo que fez. Nós aprendemos mais quando a gente erra do que quando a gente acerta. No mundo do esporte a gente vê isto. Recentemente a seleção brasileira de tênis, a melhor de vôlei, passou por uma crise muito grande. O jogador melhor do mundo, ele passou por uma disciplina. A razão por que isso foi feito ninguém sabe ao certo. Mas que aquilo produziu nele e também nos colegas de equipe um efeito significativo, produziu. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente avalia determinados aspectos do que é uma disciplina e o objetivo para o qual se estabelece a disciplina. Os pais, às vezes, eles se confundem entre castigo e disciplina. A disciplina, muitas vezes, ela já visa que a pessoa colha determinadas consequências e nem sempre a punição ela deve ser no sentido de destruir. A disciplina ela visa desafiar a pessoa a um comportamento decisivo, a um comportamento onde a atitude muda. Nunca fica igual, nunca fica igual. Quando um pai, eu sou pai 2 vezes, nós temos um casal de filhos hoje já, vamos dizer assim, na fase de amadurecimento, 22 anos e 21 anos. Mas eu me recordo quando os meus filhos eram menores. Se você perguntasse as vezes que eu tive que castigar os meus filhos, você tem arrependimento de alguma vez? Tem hora que eu penso que eu poderia ter sido um pouco mais suave. Mas eu não deveria nunca, jamais deixado de agir naquele momento. Deus, Ele permite certas coisas em nossa vida e fala assim, tá vendo, filho? Isso aqui é decisivo para alguma coisa no futuro. Então, é necessário que nós tenhamos essa compreensão que a disciplina, ela visa uma correção. Ela visa a melhoria. Nunca Deus castiga para fustigar a ponto da pessoa perder a vontade de viver e o ânimo e o ímpeto para fazer as coisas corretamente. Eu vejo por esse lado. Ou seja, é aquilo que nós temos falado, né? É como se a pessoa fosse colocada aí no fogo da purificação para sair aí um ouro puro, refinado e tudo mais. Bom, nosso tempo já praticamente passou. Eu gostaria que o pastor Paulo, em 1 minuto, falasse um pouco do ponto principal que ele encontrou no estudo de hoje. Todo mundo tem dias que está mais para baixo, como se diz em inglês, down, né? Está. Mas essa esperança que nós temos é que nos alimenta. Hoje em dia é muito comum pessoas pagarem
50, 30 reais no ingresso para ir ouvir um palestrante Sim. de ajuda. É muito comum alguém comprar um livro de autoajuda, que você vai ler ali. Então, o vendedor, para se manter motivado, e assim por diante, o profissional. Agora, veja, a pessoa paga, o palestrante faz a palestra, na hora a gente vibra, você pensa, eu vou sair daqui, vou ser o vendedor do mês, vou arrebentar, vou ser o melhor funcionário da empresa, o melhor aluno da sala. E depois de 5 dias, uma semana, você volta ao mesmo estado. Você compra um livro, lê, grifa, e é muito bom a leitura, te ajuda, mas depois de um mês, poucas palavras você vai lembrar. Vai ajudar alguma coisa, lógico. Agora veja, a nossa fonte de motivação, para nos manter sempre com esperança, para nos manter sempre motivados, vem da Bíblia, vem de Deus. A pessoa que sempre está conectada com Deus, ele pode até não falar um português corretamente e ter boas técnicas de venda, mas ele vai ser um vendedor sempre alegrinho e sempre vai vender. E assim são as outras pessoas. Então eu diria o seguinte, a nossa esperança indestrutível está onde? Em Deus, em Jesus. Esse aqui é o melhor livro de autoajuda, a Bíblia. Porque isso aqui eu vou olhando, oro a Deus. Cada dia pela manhã eu saio renovado. Encarar um novo dia, uma autoestima elevada. Não vai depender do meu líder, meu presidente, ou de uma outra pessoa para que eu esteja mais motivado ou menos. Eu estou sempre motivado porque Deus é a minha fonte. Uma automotivação sempre, cada dia, só em Jesus. Pastor Mauro, o que o senhor falaria ainda a respeito do que estudamos nesse estudo de hoje? Bom, primeiramente eu diria o seguinte, que Deus nem sempre vai responder tudo o que eu busco a Ele de imediato. Esse é o primeiro ponto. E se Ele não responde de imediato, não significa que Ele deixou de me amar mais ou menos, porque não há nada que eu faça que Deus possa me amar mais. E não há nada que eu tenha feito que Ele possa me amar menos. O amor de Deus, Ele é um amor absoluto, incontestável. O segundo aspecto é que Deus, Ele jamais nos abandona. Não importam as circunstâncias, Ele vai estar lá para estar sempre ao nosso lado. E terceiro aspecto, eu diria o seguinte, que precisamos confiar em Deus. Tudo. A Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A gente só entrega alguma coisa nas mãos de alguém quando esse alguém provou que é digno da nossa confiança. Então, quando a Bíblia diz entrega, é você pegar tudo que você faz, tem, está aqui, entrega. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E qualquer necessidade que for necessidade verdadeira, Deus vai suprir. Eu convido você, nesta hora, a fazer isso. Confia que a esperança que está no seu coração, só você poderá destruí-la. De acordo com o que nós vimos essa semana, ela é indestrutível. Nem as forças do mal poderão destruir a esperança que você tem. Que Deus te abençoe. Amém. Fique firme.